Quando pensamos em países bíblicos, nomes como Israel e Egito surgem de imediato, como cenários de promessas e milagres. Mas o universo das Escrituras é muito mais amplo, atravessando desertos, rios e montanhas que moldaram a fé e a própria história da humanidade. Ele passa pelas areias da Jordânia, onde a tradição situa o olhar final de Moisés sobre a terra prometida, e pelas muralhas da antiga Babilônia, no atual Iraque, que se tornaram símbolos eternos de poder e de queda. Atravessa a grandiosa Pérsia, hoje território do Irã, onde reis escreveram capítulos decisivos da vida do povo judeu, e alcança as florestas do Líbano, cujos cedros monumentais foram usados na construção do Templo de Salomão. Nesta viagem, vamos redescobrir 20 países que aparecem na Bíblia, cada um com suas paisagens, sua história e seus personagens. Alguns são óbvios, outros surpreendem, mas todos guardam um elo profundo entre geografia, fé e memória. Uma jornada épica que nos conduz por terras antigas, onde cada pedra, cada vale e cada cidade ainda ecoam os passos da narrativa sagrada. Número 1. Israel. Israel é uma terra pequena em tamanho, mas imensa em significado. Entre o Mediterrâneo e o Vale do Jordão, esse território se tornou o coração da Bíblia, citado mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras. Aqui, as histórias de Abraão, de Jacó e de seus descendentes ganharam forma, e cada vale e cada montanha se transformaram em palco de promessas e revelações. Foi em Jerusalém que o rei Davi estabeleceu sua capital e que Salomão ergueu o templo, símbolo da presença de Deus entre os homens. Foi também nessa cidade que os profetas anunciaram juízo e esperança, preparando o caminho para o Messias. Belém testemunhou o nascimento de Jesus, Nazaré guardou sua infância e a Galileia ouviu seus ensinamentos que ecoaram até os confins do mundo. O Rio Jordão, que corta a terra, foi palco do batismo que marcou o início de sua missão. Mas Israel guarda ainda marcas mais antigas. Em Hebrom, a tradição localiza o túmulo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No deserto, rotas lembram a caminhada dos hebreus rumo à terra prometida, enquanto ruínas como as de Megido, identificada como Armagedon, apontam para o horizonte do Apocalipse. Israel é mais que cenário, é o fio condutor da fé, onde passado e presente se encontram. Um território onde reis e profetas caminharam, onde Jesus viveu e onde a promessa divina continua a ecoar como parte da história da humanidade. Número 2. Egito. O Egito é lembrado na Bíblia como terra de provação, de milagres e de refúgio. Foi aqui que José, vendido como escravo, se tornou governador do faraó, salvando sua família da fome e transformando tragédia em providência. Mas foi também no Egito que os descendentes de Jacó conheceram séculos de escravidão, até que Deus levantou Moisés como libertador. Nascido às margens do Nilo, criado na corte real e chamado no deserto, Moisés enfrentou os faraós com sinais e prodígios. As 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e a caminhada rumo ao Sinai se tornaram símbolos eternos de libertação. O Egito, com todo o seu poder, foi palco da revelação de que nenhum império é maior do que a vontade divina. O país aparece ainda em momentos decisivos da vida de outros personagens. Abraão desceu até o Egito em tempos de fome, e séculos depois Maria, José e o menino Jesus encontraram abrigo aqui, fugindo da perseguição de Herodes. O mesmo território que havia sido símbolo de opressão se tornou lugar de proteção para o Salvador. Até hoje, as pirâmides e templos lembram a grandiosidade de uma civilização que rivalizou com os maiores impérios da antiguidade. Mas na narrativa bíblica, não são as obras dos faraós que ficam na memória, e sim o braço estendido de Deus em favor de seu povo. O Egito é o contraste eterno, a terra da escravidão, mas também o palco da libertação. Número 3. Jordânia. A Jordânia é uma terra de desertos e montanhas que guardam passagens decisivas da Bíblia. Foi aqui que os descendentes de Ló formaram os povos de Moabe e Amon,
rivais de Israel em muitas batalhas. Também foi nesse território que os hebreus atravessaram parte de sua longa jornada pelo deserto, enfrentando provações antes de chegar a Canaã. No Monte Nebo, Moisés encerrou sua missão. Depois de 40 anos de peregrinação, ele contemplou a terra prometida, mas não entrou nela. Essa cena, diante do Vale do Jordão, simboliza tanto o cumprimento da promessa quanto os limites da vida humana. Ali terminou a caminhada de um líder, mas começou um novo capítulo conduzido por Josué. O Rio Jordão, que dá nome ao país, é um dos fios mais fortes da narrativa bíblica. Foi por ele que Josué atravessou com o povo para iniciar a conquista. Séculos mais tarde, nas mesmas águas, João pregava arrependimento e batizou Jesus, inaugurando uma nova etapa da história. Assim, o rio conecta Moisés, Josué, João e Jesus em uma linha que une Antigo e Novo Testamento. A Jordânia ainda guarda cidades e ruínas que ecoam as páginas sagradas. Amã, a antiga Rabá, aparece em relatos de batalhas contra os amonitas. Petra, talhada em rocha vermelha, lembra reinos vizinhos que cruzaram os caminhos de Israel. É uma terra de transição, onde Moisés olhou para a promessa, Josué entrou na herança e Jesus iniciou sua missão. Jordânia é ponte entre o deserto e a esperança. Número 4. Iraque. O atual Iraque ocupa o espaço da antiga Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Entre os rios Tigre e Eufrates, floresceram cidades que entraram para sempre na narrativa bíblica. Ur foi a terra natal de Abraão, o patriarca chamado por Deus para sair de sua terra e iniciar a caminhada da fé. Ali começou a história do povo escolhido. Mais ao norte estava Nínive, capital do Império Assírio, que recebeu o profeta Jonas com uma mensagem de arrependimento. E em seu coração se ergueu Babilônia, símbolo de poder e opressão, governada por Nabucodonosor. Foi ele quem conquistou Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo judeu ao exílio no século VI a.C. Esse cativeiro se tornou um dos momentos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, transformadores da história de Israel. A própria Torre de Babel, descrita no Gênesis, é associada a essa região, lembrando as antigas zigurates que se elevavam como montanhas artificiais em desafio ao céu. Essa torre tornou-se metáfora da arrogância humana diante de Deus. Babilônia também brilhou pela sua cultura e riqueza. Os lendários jardins suspensos, descritos como maravilha do mundo antigo, reforçaram sua fama. Mas sua glória não resistiu ao tempo. A cidade que simbolizava a grandeza do homem passou a ser lembrada como sinônimo de decadência e idolatria nos livros proféticos e no Apocalipse. O Iraque de hoje guarda em suas terras os restos dessa grande história. Entre desertos, rios e ruínas, ecoa a memória de um império que caiu, mas deixou marcas eternas na Bíblia. Número 5. Irã. O Irã corresponde à antiga Pérsia, um império que marcou profundamente tanto a história mundial quanto as páginas da Bíblia. Foi aqui que o rei Ciro, lembrado pelos profetas como instrumento de Deus, autorizou o retorno dos judeus do exílio babilônico e permitiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Esse gesto de tolerância transformou o destino de uma nação e renovou sua fé. A Pérsia também foi palco do livro de Ester. Na cidade de Suzã, a jovem judia se tornou rainha e, ao lado de Mardoqueu, salvou seu povo de um massacre planejado. Esse episódio, celebrado até hoje na festa de Purim, mostra como até em palácios estrangeiros a providência divina atuava em favor de Israel. Foi também sob domínio persa que Esdras e Neemias receberam autorização para restaurar Jerusalém, reconstruindo seus muros e reafirmando a identidade de seu povo. Essa aliança rara entre conquistadores e conquistados é uma das marcas únicas da história bíblica. A Pérsia, no entanto, não foi apenas benevolente. Reis como Dário e Xerxes expandiram suas fronteiras em guerras contra a Grécia, moldando o equilíbrio político do mundo antigo. Ainda assim, na Bíblia,
o Império Persa permanece como símbolo de libertação e proteção, lembrado mais pela mão estendida a Israel do que por seus exércitos. Hoje, o território iraniano guarda vestígios dessa glória. As ruínas de Persépolis e as inscrições em pedra testemunham um império que dominou vastas regiões, mas que também fez parte da narrativa da fé. Número 6. Turquia. A Turquia, na antiguidade chamada de Ásia Menor, ocupa um papel de destaque no Novo Testamento. Situada entre Europa e Ásia, sempre foi encruzilhada de povos e culturas. Foi aqui que o cristianismo encontrou um dos campos mais férteis de expansão, graças às viagens missionárias do apóstolo Paulo. Em Antioquia, atual Antáquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e dali partiram missões que levariam a fé até a Grécia e Roma. No Apocalipse, 7 igrejas da Ásia são mencionadas diretamente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessas comunidades, João dirigiu mensagens de encorajamento e advertência, revelando a luta dos primeiros cristãos em meio a perseguições. Éfeso, onde Paulo pregou por anos, se tornou um dos centros do cristianismo primitivo, mesmo abrigando o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas cidades, hoje em ruínas, ainda guardam a memória de um tempo em que a fé se espalhava apesar das adversidades. Entre teatros romanos, colunas quebradas e muralhas silenciosas, permanece a lembrança de homens e mulheres que sustentaram sua crença em meio a provações. A Turquia é também lembrada pela diversidade de impérios que passaram por seu território. O bizantino e o otomano moldaram sua história posterior, mas é a herança bíblica que ressoa de forma singular. Esta terra é testemunha de cartas, visões e jornadas apostólicas, um verdadeiro portal onde Oriente e Ocidente se encontraram para espalhar a mensagem cristã ao mundo. Número 7. Síria. A Síria é uma terra antiga, onde desertos e vales foram palco de encontros decisivos da fé. Situada entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia, foi cruzada por impérios e caravanas, mas também por profetas e apóstolos. Em suas páginas bíblicas, surgem nomes que atravessam séculos, como Damasco e Antioquia, cidades que se tornaram parte da própria história da salvação. No Antigo Testamento, os arameus que habitavam essa região viveram entre alianças e guerras com Israel. A cura de Naamã, general sírio leproso, pela palavra do profeta Eliseu, mostra como até os inimigos poderiam ser alcançados pela graça divina. Mas é no Novo Testamento que a Síria se transforma em ponto decisivo. Nos caminhos de Damasco, Saulo caiu ao chão diante da voz de Cristo, e ali nasceu Paulo, apóstolo das nações. Esse episódio mudou não apenas a vida de um homem, mas o rumo do cristianismo. Antioquia, também na Síria, se tornou o centro missionário da nova fé. Foi ali que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, e dali partiram expedições que levaram o evangelho para a Grécia e Roma. A Síria, assim, não foi apenas cenário distante, mas terreno fértil para a expansão da mensagem que cruzaria continentes. Mesmo entre impérios que se ergueram e caíram, a Síria permaneceu como lugar de revelações, curas e conversões. Seu território guarda a lembrança de homens e mulheres que mudaram a história da fé, tornando-a uma das terras mais marcantes da jornada bíblica. Número 8. Líbano. O Líbano surge na Bíblia como terra de beleza e de poder. Suas montanhas verdes e os famosos cedros do Líbano se tornaram símbolos de força e eternidade. Essas árvores majestosas eram tão valiosas que Salomão as trouxe para erguer o Templo de Jerusalém, tornando sua obra não apenas uma construção, mas um reflexo da grandiosidade da criação. Mas o Líbano não é lembrado apenas pela natureza. Foi terra dos fenícios, navegadores e comerciantes que fundaram cidades como Tiro e Sidom, mencionadas inúmeras vezes nas Escrituras. Profetas como Isaías e Ezequiel denunciaram a arrogância dessas cidades, que se orgulhavam de suas riquezas,
mas também anunciaram sua queda inevitável. Séculos depois, Jesus caminhou pela região de Tiro e Sidom e, ao curar a filha de uma mulher síro-fenícia, mostrou que sua mensagem ultrapassava as fronteiras de Israel. O Cântico dos Cânticos exalta o Líbano em imagens poéticas, associando sua paisagem à pureza e ao amor. Suas águas cristalinas, seus vinhedos e a neve sobre as montanhas formavam uma visão de fertilidade e abundância que encantava os antigos poetas. Hoje, os poucos cedros que resistem no norte do país são como testemunhas vivas daquilo que um dia foi cantado nas Escrituras. E as ruínas de cidades como Biblos e Baalbek recordam civilizações que conviveram com Israel, deixando marcas na memória bíblica. O Líbano é, portanto, uma terra que une natureza e espiritualidade. Seus cedros, suas montanhas e seus povos foram parte do cenário em que profetas e reis falaram, em que Jesus passou e em que a grandiosidade da criação se tornou metáfora de fé e esperança. Número 9. Palestina. A Palestina ocupa um lugar singular na narrativa bíblica, pois foi cenário da vida e do ministério de Jesus. Entre colinas, desertos e planícies férteis, esse território se tornou palco de acontecimentos que mudaram o destino da humanidade. Belém, pequena vila, é lembrada como o local do nascimento do Salvador, cumprindo as profecias antigas. Nazaré guardou sua infância, e a Galileia se tornou espaço de seus ensinamentos e milagres. Mas é em Jerusalém que a história atinge o ápice. Foi ali que Jesus foi crucificado e, segundo a fé cristã, ressuscitou, dando origem a uma nova esperança que se espalhou pelo mundo. A Palestina, porém, já carregava história antes do Novo Testamento. Foi na planície costeira que habitaram os filisteus, povo em constante conflito com Israel. Foi em Gaza que Sansão, último juiz, demonstrou sua força contra seus inimigos. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, viu seus muros caírem diante do exército de Josué e mais tarde recebeu Jesus em sua passagem, quando encontrou Zaqueu. Os desertos palestinos também são cheios de significado. Foi neles que os hebreus caminharam após a saída do Egito, e foi neles que Jesus passou 40 dias em jejum, enfrentando tentações antes de iniciar sua missão. Essa paisagem árida se tornou símbolo de provação e de revelação. A Palestina é, assim, terra de encontros e de promessas. Suas cidades, seus desertos e seus vales não são apenas geografia. São capítulos vivos da história bíblica, onde fé e humanidade caminharam lado a lado desde os tempos antigos. Número 10. Arábia Saudita. A imensa Península Arábica, onde hoje está a Arábia Saudita, é lembrada na Bíblia como território de revelação e provação. Suas paisagens de dunas intermináveis, montanhas pedregosas e horizontes sem fim guardam memórias que atravessaram milênios. Foi nesse ambiente severo que a fé do povo de Israel foi forjada entre desertos e montes sagrados. O Monte Sinai, ligado à revelação da lei, ocupa lugar central nessa geografia. Ali, Moisés recebeu os 10 mandamentos, enquanto trovões, fumaça e fogo envolviam a montanha, tornando-a símbolo de aliança e santidade. Mesmo que estudiosos debatam sua localização exata, as tradições sempre associaram a região arábica a esse encontro decisivo entre Deus e seu povo. Durante os 40 anos de peregrinação, os hebreus conheceram a dureza desses desertos. Foi nesse cenário de sede e escassez que aprenderam a depender do maná, da água que brotava da rocha e da presença que os guiava. Cada passo era um lembrete de que a promessa de abundância nascia em meio à aridez. A Bíblia também menciona a presença de descendentes de Ismael, filho de Abraão, que habitaram a península e formaram tribos árabes conhecidas pelo comércio e pela guerra. A Arábia foi rota de caravanas que levavam especiarias, incenso e perfumes, conectando o Oriente ao Egito e a Israel. Hoje associada ao berço do Islã, a Arábia Saudita guarda em seu solo o eco de narrativas mais antigas. Montanhas, desertos e antigas rotas caravaneiras
permanecem como testemunhas de uma época em que a fé se encontrava com o silêncio imenso do deserto, transformando essa terra em parte inseparável da história bíblica. Número 11. Etiópia. A Etiópia, conhecida nas escrituras como Cuxi, é uma das terras mais antigas mencionadas na Bíblia. Localizada no chifre da África, entre montanhas imponentes e vales profundos, foi lembrada desde os primeiros livros como terra de povos poderosos e distantes. Sua presença atravessa toda a narrativa bíblica, conectando-se tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Um dos episódios mais marcantes envolve a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Vinda de terras etíopes, trouxe presentes valiosos e testou a sabedoria do rei com enigmas. Essa cena reflete o prestígio e a riqueza do reino etíope, além da ponte cultural entre a África e Israel. No Novo Testamento, a Etiópia surge novamente em um relato simbólico. Um eunuco etíope, oficial da rainha Candace, voltava de Jerusalém quando encontrou o diácono Filipe. Após ouvir a explicação das Escrituras, pediu o batismo e levou consigo a nova fé. Esse momento marcou a expansão do cristianismo para além das fronteiras judaicas, alcançando terras africanas. A geografia etíope reforça esse caráter especial. Suas montanhas serviram de refúgio natural contra invasões e permitiram a preservação de tradições antigas. A tradição local afirma que a Arca da Aliança foi levada para Axum, onde estaria protegida até hoje, cercada por mistério e devoção. A Etiópia é, assim, terra de sabedoria, de alianças e de fé resiliente. Entre lendas e fatos, tornou-se símbolo de como a mensagem bíblica alcançou até os confins da terra, permanecendo viva nas montanhas da África. Número 12. Sudão. O Sudão, situado ao sul do Egito, aparece na Bíblia sob o nome de Cuxi. Essa região, cortada pelo Nilo Azul e pelo Nilo Branco, sempre foi associada a povos altos e fortes, conhecidos por sua resistência e habilidade militar. Descendentes de Cam, filho de Noé, os cuxitas ganharam fama em todo o Oriente Médio, aparecendo em livros que vão do Gênesis até os Profetas. No Antigo Testamento, os exércitos cuxitas surgem em alianças e confrontos. Um exemplo é a campanha de Zera, o etíope, contra o rei Asa de Judá, descrita nas Crônicas, onde um exército poderoso foi derrotado. Em outros momentos, Cuxi aparece como aliado do Egito, mostrando a influência que essa terra exercia nos destinos de Israel. Mas não apenas reinos, também indivíduos se destacam. No livro de Jeremias, um servo cuxita foi quem salvou o profeta da cisterna em que havia sido lançado, gesto de coragem e fidelidade que se tornou memorável. Assim, o Sudão bíblico aparece ora como adversário, ora como instrumento da vontade divina. A geografia do país reforça sua força histórica. As planícies férteis do Nilo contrastam com desertos escaldantes, cenário que permitiu o florescimento do reino de Cuxi e mais tarde de Meroé, conhecido por suas pirâmides, ainda preservadas como testemunho de uma civilização que rivalizou com o próprio Egito. O Sudão, portanto, não é apenas lembrado como terra de guerreiros, mas também como espaço onde a fidelidade e a justiça de Deus se manifestaram. É parte da jornada bíblica que mostra como até os povos mais distantes estavam ligados ao destino de Israel. Número 13. Grécia. A Grécia ocupa lugar fundamental no Novo Testamento, pois foi em suas cidades que a mensagem cristã encontrou terreno fértil para se espalhar. Entre mares azulados e montanhas antigas, Paulo de Tarso percorreu caminhos que mudariam para sempre a história da fé. Em Atenas, centro do pensamento filosófico, ele discursou no Areópago diante de cidadãos e sábios que buscavam respostas sobre o sentido da vida. Ali, falou sobre o Deus desconhecido, aproximando sua mensagem da espiritualidade grega. Em Corinto, uma das cidades mais ricas e movimentadas do Império, fundou uma comunidade vibrante, para a qual escreveu cartas que ainda hoje orientam milhões de cristãos.
Tessalônica, Filipos e Bereia também receberam sua pregação, tornando-se pontos estratégicos da expansão do Evangelho. A presença do cristianismo na Grécia mostra o encontro entre duas forças que moldaram o Ocidente: a filosofia helênica e a fé bíblica. Essa fusão deu ao Evangelho linguagem e alcance para ultrapassar fronteiras, permitindo que fosse compreendido em diferentes culturas do mundo antigo. As rotas marítimas gregas facilitaram essa missão. Portos e estradas conectavam cidades distantes, transformando cada viagem em ponte entre culturas. Foi no litoral grego que Paulo partiu e retornou em suas jornadas missionárias, sempre levando a fé a novos horizontes. As cartas enviadas às comunidades gregas, como Coríntios, Filipenses e Tessalonicenses, são prova do vínculo intenso entre Paulo e esse povo. A Grécia bíblica, portanto, não é apenas cenário da antiguidade, mas o lugar onde o Evangelho encontrou voz em meio às praças e templos de uma civilização que já influenciava todo o mundo. Número 14. Itália. A Itália, e especialmente Roma, ocupa posição central na narrativa bíblica do Novo Testamento. No coração do Mediterrâneo, a capital do Império Romano era o centro político, militar e cultural do mundo antigo, e foi ali que a fé cristã encontrou um de seus maiores desafios. Paulo escreveu sua carta para os romanos antes mesmo de chegar à cidade, apresentando de forma profunda os princípios da fé e da salvação. Mais tarde, preso e levado a Roma, cumpriu o desejo de anunciar a mensagem no centro do poder mundial. Ali, segundo a tradição, sofreu o martírio sob o governo de Nero, no mesmo período em que Pedro também foi executado. Roma já abrigava uma comunidade cristã antes da chegada de Paulo, formada por judeus e gentios que buscavam viver a mensagem de Cristo em meio às perseguições. Essa comunidade se tornou símbolo de resistência e fidelidade. O Coliseu e outras arenas, onde tantos foram mortos, transformaram-se em ícones da coragem dos primeiros seguidores de Jesus. A geografia da Península Italiana também favoreceu a difusão da fé. Estradas bem construídas, cidades prósperas e portos movimentados permitiram que as ideias circulassem rapidamente. Roma, como capital, era a porta para o mundo. O que começava na Judéia ganhava voz universal quando chegava aos ouvidos romanos. A Itália bíblica, portanto, não é apenas lembrada por seus imperadores e legiões, mas como o lugar onde a fé cristã enfrentou suas primeiras provas diante do poder mais temido da antiguidade. Foi em Roma que o sangue dos mártires se tornou semente de uma religião que atravessaria séculos. Número 15. Chipre. Chipre, ilha do Mediterrâneo Oriental, foi um dos primeiros lugares fora da Palestina a receber a mensagem do Evangelho. Sua posição estratégica entre a Síria, a Ásia Menor e a Grécia fazia dela ponto de encontro de culturas, línguas e rotas comerciais. Foi para Chipre que Paulo e Barnabé viajaram em sua primeira missão. Barnabé, natural da ilha, retornava à sua terra natal, levando a novidade da fé cristã. Em Salamina, pregaram nas sinagogas judaicas, e em Pafos viveram um episódio marcante. Paulo confrontou o mago Elimas diante do procônsul Sérgio Paulo, que, convencido pela palavra, tornou-se o primeiro governante romano convertido ao cristianismo. Esse acontecimento simboliza o alcance da mensagem além das fronteiras judaicas, penetrando na elite do império. A população de Chipre, formada por gregos, fenícios e romanos, estava habituada à diversidade cultural, o que favoreceu a recepção da nova fé. A ilha se tornou elo entre as comunidades judaicas da diáspora e as igrejas que surgiam pelo Mediterrâneo. A geografia também contribuiu. Portos seguros e costas acessíveis fizeram da ilha um ponto natural de parada em viagens missionárias. Muitos outros pregadores passaram por suas cidades ao longo do primeiro século, consolidando Chipre como uma das bases iniciais do cristianismo. Hoje, ruínas de basílicas antigas, mosaicos e igrejas ligadas ao apóstolo Barnabé preservam essa memória. Chipre bíblica é lembrada como porta de entrada da fé para o mundo mediterrâneo.
prova de que a mensagem não estava restrita a uma região, mas nascia já com vocação universal. Número 16. Malta. A ilha de Malta entrou para a história bíblica através de um episódio único: o naufrágio de Paulo. A caminho de Roma como prisioneiro, ele enfrentou uma tempestade avassaladora no Mediterrâneo. As ondas destruíram o navio, mas todos os passageiros alcançaram a costa com vida. Essa terra, no coração do mar, foi identificada como Malta, que desde então passou a carregar o título de Ilha Apostólica. Ao chegar, Paulo e seus companheiros foram acolhidos pelos habitantes locais. Durante a estadia, um fato inesperado impressionou a todos. Ao alimentar uma fogueira, uma serpente venenosa cravou-se em sua mão. Os malteses esperavam vê-lo morrer, mas nada lhe aconteceu. O episódio foi visto como sinal de que a proteção divina estava sobre ele. Nos meses em que permaneceu na ilha, Paulo realizou milagres que transformaram a vida de muitos. O mais conhecido foi a cura do pai de Públio, o principal oficial local, que sofria de febre e disenteria. Após impor as mãos e orar, o homem foi restaurado. A notícia se espalhou, e multidões procuraram Paulo em busca de cura. Assim, a fé cristã chegou a Malta não como resultado de planos missionários, mas como fruto de um naufrágio transformado em oportunidade. Malta, com suas enseadas, ventos fortes e portos naturais, sempre foi rota de navegadores. Mas foi o testemunho de Paulo que gravou para sempre a ilha no mapa da fé. O episódio não apenas salvou vidas, mas lançou sementes que floresceriam ao longo dos séculos, transformando Malta em um bastião cristão no coração do Mediterrâneo. Número 17. Armênia. A Armênia é lembrada tanto pela sua geografia sagrada quanto pela sua história singular de fé. Entre montanhas e vales férteis do Cáucaso, destaca-se o Monte Ararat, associado no livro do Gênesis ao repouso da Arca de Noé após o dilúvio. Embora o monte esteja hoje no território turco, ele domina o horizonte armênio e se tornou símbolo de identidade e de esperança para todo o povo. Mas a Armênia ocupa lugar ainda mais especial por ter sido a primeira nação do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como religião, no ano 301. A conversão do rei Tirídates e a atuação de São Gregório, o Iluminador, marcaram o início de uma trajetória espiritual que transformou o país em referência para toda a cristandade. Desde cedo, a Igreja Apostólica Armênia se consolidou como guardiã de tradições milenares. A Santa Sé de Etmiadzin, fundada no século IV, permanece como coração espiritual da nação. Mosteiros e catedrais construídos em pedra, muitos hoje reconhecidos como patrimônio da humanidade, resistiram ao tempo e às invasões, preservando uma herança de fé. A Armênia, porém, também é lembrada por suas dores. Ao longo da história, enfrentou perseguições, culminando no genocídio de 1915, quando o Império Otomano exterminou centenas de milhares de armênios. Ainda assim, a fé e a cultura sobreviveram na diáspora, mantendo viva a identidade de um povo resiliente. Assim, a Armênia bíblica e cristã não é apenas uma nação, é um testemunho de perseverança, ligada tanto ao dilúvio de Noé quanto à firmeza de uma fé que se tornou fundamento da sua existência. Entre igrejas de pedra e montanhas eternas, a Armênia se ergue como farol espiritual da antiguidade até hoje. Número 18. Geórgia. A Geórgia, no Cáucaso Sul, é uma das terras mais antigas a abraçar o cristianismo. Entre montanhas cobertas de neve e vales férteis, esse pequeno país se tornou ponte entre impérios e civilizações, mas também guardião de uma fé que atravessou séculos. Segundo a tradição, foi no início do século IV que a jovem missionária Ninó chegou à região. Com sua pregação e milagres, converteu o rei Miriam e sua corte, fazendo da Geórgia uma das primeiras nações a adotar o cristianismo como religião oficial, logo após a Armênia. Esse ato marcou para sempre a identidade nacional, que passou a se confundir com a própria fé. Lendas e tradições aproximam ainda mais a Geórgia da narrativa bíblica. Muitos associaram a região a antigas histórias do Gênesis,
e até hoje, o Monte Ararat, visível de terras georgianas, é lembrado como símbolo da aliança de Deus após o dilúvio. Acredita-se também que a túnica de Cristo tenha chegado a Mesquita, cidade santa da Geórgia, onde está preservada em veneração até os dias atuais. A Igreja Ortodoxa Georgiana é uma das mais antigas do mundo. Mosteiros como o de Jvari, do século VI, e a Catedral de Svetitskovely, reconhecida pela Unesco, testemunham a profundidade dessa herança. Mesmo em meio a invasões persas, árabes e mongóis, a fé permaneceu inabalável. Assim, a Geórgia bíblica e cristã se tornou símbolo de resistência. Entre lendas de Noé, a missão de Ninó e as relíquias de Cristo, ela preservou uma identidade marcada pelo sagrado. É um país onde fé, cultura e paisagem se entrelaçam, formando um testemunho único da história espiritual da humanidade. Número 19. Iêmen. O atual Iêmen, no extremo sul da Península Arábica, é lembrado na tradição bíblica como a terra do antigo reino de Sabá. Entre desertos áridos e vales férteis, sustentados por represas engenhosas, floresceu um povo que dominava o comércio de incenso e mirra, produtos que se tornaram símbolos de espiritualidade e riqueza. O episódio mais célebre é a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, descrita nos livros dos reis e das crônicas. Vinda de terras distantes, ela chegou a Jerusalém com caravanas carregadas de ouro, pedras preciosas e especiarias. Ao colocar à prova a sabedoria de Salomão, ficou maravilhada com suas respostas e reconheceu a bênção de Deus sobre Israel. Esse encontro não foi apenas uma troca diplomática, mas o testemunho de que a fama da casa de Davi alcançara os confins do mundo. A capital de Sabá, Marib, era famosa por sua represa monumental, que transformava o deserto em campos férteis e sustentava o florescente comércio da região. O incenso e a mirra que chegaram até Belém, como presentes oferecidos ao menino Jesus, tinham origem justamente nessas rotas comerciais. Assim, o Iêmen se liga tanto ao esplendor de Salomão quanto ao nascimento do Cristo. Lendas árabes e etíopes ainda afirmam que da união entre a rainha de Sabá e Salomão teria surgido uma dinastia real, unindo simbolicamente povos separados por mares e desertos. Verdade ou mito, a tradição reforça a importância espiritual desse território. Hoje, entre ruínas em Marib e inscrições antigas, o Iêmen guarda a lembrança de um reino que brilhou na Bíblia como terra de riqueza, sabedoria e encontro entre culturas. Número 20. Índia. A Índia, imensa e diversa, aparece nas tradições bíblicas como o horizonte distante, associado ao comércio de especiarias e metais preciosos. Desde os tempos de Salomão, terras remotas chamadas Ofir eram mencionadas como fontes de ouro e riquezas exóticas, e muitos estudiosos identificam esse nome com rotas ligadas ao subcontinente indiano. O vínculo mais marcante, no entanto, surge com a tradição cristã primitiva. Segundo relatos antigos, o apóstolo Tomé teria viajado até a costa do Malabar, no atual estado de Kerala, por volta do século I. Ali pregou, fundou comunidades e, segundo a tradição, morreu como mártir. Os chamados cristãos de São Tomé preservaram por séculos essa herança, tornando a Índia um dos primeiros lugares fora do mundo mediterrâneo a acolher a fé cristã. Os produtos indianos já circulavam no mundo bíblico. Tecido, especiarias e pedras preciosas partiam de portos do sul da península rumo à Arábia, à Pérsia e ao Levante, chegando a cidades como Tiro, Sidom e até Jerusalém. Essa conexão comercial mostra que, mesmo distante, a Índia já fazia parte do cenário econômico e cultural conhecido pelos autores bíblicos. A geografia da Índia favoreceu essas trocas. Com extensas costas marítimas, portos estratégicos e contato com rotas terrestres que se estendiam até a Mesopotâmia, o país foi ponte entre o Oriente e o Ocidente. Foi por essas rotas que a mensagem cristã chegou cedo, deixando marcas que sobreviveram até os dias atuais. Assim, a Índia se tornou a fronteira oriental da narrativa bíblica.
uma terra de cores, aromas e tradições milenares que entrou para a história sagrada não apenas pelo comércio, mas pela coragem de um apóstolo que levou até lá a mensagem do Evangelho. Ao percorrermos esses 20 países, vimos que a Bíblia não se limita a páginas antigas, mas se estende por montanhas, desertos e mares que ainda hoje guardam sua memória. Cada território, do coração de Israel às distantes terras da Índia, revela que a fé não nasceu isolada, mas no cruzamento de povos, culturas e histórias que moldaram a humanidade.